Os Tikma-an são diferentes povos indígenas que somam cerca de 2.000 pessoas, vivendo em terras indígenas subdivididas em número variável de aldeias nos municípios de Teófilo Otoni, Ladainha, Santa Helena e Bertópolis, no estado de Minas Gerais. Algumas dessas aldeias estão atualmente em condições alarmantes de vulnerabilidade social, devido principalmente à incompetência do Estado de prover aos indígenas as condições mínimas de acesso à terra, recursos naturais, segurança, alimentação e serviços de saúde aos quais eles têm direito previsto na Constituição Federal. Muitos outros povos indígenas no país enfrentam problemas semelhantes e precisam do apoio da população para garantir junto ao poder público o respeito aos seus direitos. Os Tikma-an são conhecidos também pelo etnônimo Machacali, mas esta não é a autodenominação que usam. O termo Machacali é o nome da família linguística e da língua que falam os Tikma-an, sendo uma das cerca de 180 línguas indígenas que resistem desde o ano de 1500 à estratégia colonizadora de eliminar a diversidade cultural do país. Apesar de enfrentarem tamanhas dificuldades, os povos Tikma-an impressionam os não indígenas com os quais entram em contato pela capacidade que têm de manter presentes em seu cotidiano os conhecimentos imemoriais que são constantemente atualizados em suas trocas com povos muito estimados por eles, os Yamichu. Entre os diversos desdobramentos ocasionados pelas visitas dos povos Yamichu às aldeias dos povos Tikma-an, neste artigo será focalizado um aspecto poucas vezes priorizado enquanto objeto de análise da etnomusicologia dos povos ameríndios: a relação dos cantos Yamichu com a formação da pessoa enquanto criança indígena. Há 2 décadas, vem sendo desenvolvido no Brasil um campo de estudo etnográfico em torno da infância indígena, que procura considerar a agência das crianças na construção da sociabilidade, que não vise apenas a preparação para a vida adulta. Algumas características comuns à tentativa de caracterização da infância entre os povos indígenas no Brasil são o reconhecimento da autonomia da criança e de sua capacidade de decisão, o reconhecimento de suas diferentes habilidades frente aos adultos, a educação como produção de corpos saudáveis, o papel da criança como mediadora de diversas entidades cósmicas e o papel da criança como mediadora dos diversos grupos sociais. Dentre esses aspectos, destaca-se a autonomia e poder de decisão das crianças sobre escolhas que afetam suas próprias vidas e das demais pessoas envolvidas nos seus círculos sociais, em especial com relação ao livre-arbítrio das crianças para buscar conhecimento por si mesmas. Outro aspecto que merece destaque é a relação da educação com a produção de corpos saudáveis. É lugar comum na etnologia ameríndia utilizar os rendimentos da noção de pessoa, na qual se defende a centralidade do corpo na perspectiva de natureza humana dos povos ameríndios. Nos estudos sobre infância, o movimento e a fabricação do corpo são elementos de pronunciada relevância, não apenas para o desenvolvimento da criança, mas como práticas necessárias para a formação da pessoa. Vale ressaltar que o termo pessoa não se refere apenas ao corpo, e também que o termo corpo não se refere apenas ao corpo físico.
É preciso pensar nas qualidades materiais e etéreas, visíveis e ocultas, apreensíveis e insondáveis do ser humano para tentar contemplar a amplidão do pensamento ameríndio nesse tema. Especificamente sobre as crianças, é fundamental considerar as múltiplas facetas da sua formação, como, por exemplo, os adornos e a pintura corporal. Entre os Tikma'an, podemos situar a formação da pessoa no processo de aquisição de conhecimento através dos cantos pertencentes aos povos Yamichu. Yamin é o termo que denomina um vasto panteão de seres habitantes de diferentes camadas do cosmos que se relacionam com a natureza, os mortos e outros espaços, de onde trazem conhecimento para trocarem com os Tikma'an. Chu é um sufixo coletivizador, que gera o termo Yamichu, traduzível por povos Yamin, espíritos, povos imagens, entre outros. Tanto a chegada quanto a permanência dos Yamichu nas aldeias é caracterizada pela presença de cantos, alimentos, pinturas e movimentos apropriados para cada visita, pois são diversos e numerosos os povos Yamichu. Há cerca de 15 anos vem sendo desenvolvido pela etnomusicóloga Rosângela de Tugny uma proposta de registro sonoro, transcrição e tradução dos cantos do aparentemente infindável repertório dos Yamichu. Incentivando uma escuta mais atenta, ela afirma que os cantos que os Tikma'an cantam com esses espíritos não são narrativas ou discursos sobre seus estados, visões de mundo ou algo que lhes defina uma identidade, linguagens postas a posteriori sobre os pensamentos ou fatos. São eles mesmos acontecimentos, ações sobre o tempo e o espaço. Ao contrário de representar ou narrar visões, são a própria experiência visionária, a própria visitação de regiões longínquas. Não se deve compreender os cantos Yamichu como um registro oral de conhecimentos, mas como uma atividade prática de exploração pelos Tikma'an de temporalidades, espaços e agências presentes entre os mundos dos Yamin e dos Tikma'an. Nos cantos, os Tikma'an e seus ancestrais partilham cultura, mas não mundos e não naturezas, resultando dessa interação a possibilidade de experimentarem posições e perspectivas que muitos interessam. Para os Tikma'an, possuir Yamin, espíritos, é a condição básica para se tornar um ser humano completo. O conhecimento que pertence aos povos Yamin pode ser conquistado ao longo da vida a partir da idade de iniciação pelas crianças, desde que elas se esforcem para merecer ter um Yamin, isso é, um canto. Para que detenha um canto, a criança deve conhecê-lo bem, memorizá-lo e cantá-lo corretamente. Seus pais e avós auxiliam nesse processo, cantando com elas e corrigindo eventuais deslizes. A aprendizagem é um longo processo que se inicia na infância, por vezes antes mesmo da iniciação formal, e se prolonga por toda a vida, até que a pessoa torne-se ela própria um canto ao morrer. E esta aprendizagem, a iniciação ao canto dos espíritos, é um processo de maturação que se realiza pela tradução no próprio corpo ao cantar durante os rituais. São apenas as crianças e os jovens o suporte para a manifestação dos espíritos. A transmissão de conhecimentos e técnicas corporais, assim como dos seus significados próprios, se dá a partir da própria atuação das crianças, dos movimentos, das sensações e emoções que constroem esse momento. De acordo com Tugny, os Tikma'an adotam com os Yamichu uma relação de filiação próxima da relação de adoção de bichos de estimação. Os Yamichu são tratados como crianças que ainda não conhecem seus cantos muito bem e por isso precisam aprendê-los com os homens. Os homens oferecem suas vozes para que os Yamichu cantem para as mulheres da aldeia, que os recepcionam, alimentam e ouvem.
Dessa forma, os cantos vão sendo incorporados e constituindo a pessoa de cada um ao adotarem os Yamichu. Trocas de alimentos, de crianças, de atenção das mulheres, de vozes dos homens, de cuidados de todos na aldeia, por memória, por conhecimentos, por experiências e visitações a mundos possíveis, pela intensificação do momento presente. Os encontros dos Yamichu com os Tikma'an trazem também para as crianças o crescimento de suas potências singulares e proporcionam a elas a oportunidade de reverberar as vibrações transformadoras dos cantos. Yeah.